nosso Deus é santo, santo, santo. A graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Como é que vocês estão, irmãos? Que Deus abençoe a vida de todos, em nome do Senhor Jesus. Ouvimos muitas pessoas falarem, seja cristãs ou não, que Deus é amor, que Deus é bom, que Deus é misericordioso. E sim, tudo isso é verdade. A palavra diz que Deus é amor. E também nos diz, em muitos versículos, que Deus é bom. E até manda que a gente prove da bondade de Deus. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele se refugiam. E por ser o Senhor bom, ele é misericordioso, porque o Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Rendei graças ao Senhor, porque ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom para todos, e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Essas verdades ninguém pode negar, porque de fato o Senhor é bom, porque Deus amou o mundo de tal maneira, ele é bom, que deu o seu Filho unigênito. Ele é bom e misericordioso, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E João 3,16 nos mostra de uma forma maravilhosa um dos atributos de Deus, o amor. Deus, por ser amor, ele é bom e misericordioso. E disso não temos o que discordar. Não temos. De fato, Deus é bom. De fato, Deus é misericordioso. Mas o fato aqui é que muitos só veem esse atributo de Deus, não enxergam os outros. Muitos só falam do amor de Deus e esquece dos seus outros atributos. Pregam apenas uma parte do Evangelho. E isso, irmãos, é nocivo para uma alma, pois muitos têm em mente que Deus é amor e os aceita como eles são, pois o Senhor os ama e não importa o quão depravados são, não importa se vivem na prática de pecados, para eles Deus é amor e os aceita desta forma. Veja o porquê não se deve pregar somente uma parte do Evangelho. O Evangelho tem que ser pregado por completo, como ele é. Nada deve ser ocultado, pois se você prega só uma parte da palavra, então você não está pregando a palavra, e sim aquilo que você acha que é certo. E a Bíblia é clara quando diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Toda a palavra é de Deus, não apenas uma parte dela. E na palavra vemos que o amor de Deus não é o único atributo que Deus tem. A palavra nos mostra dois tipos de atributos do Senhor: os atributos incomunicáveis e os atributos comunicáveis. Os atributos incomunicáveis de Deus, irmãos, são infinitude. Deus é ilimitado em seu ser e poder. Eternidade. Deus é eterno, sem começo ou fim. Imutabilidade. Deus é imutável, não muda. Onipresença. Deus está presente em todos os lugares. Onisciência. Deus conhece tudo. Onipotente. Deus pode tudo. Ele é todo-poderoso, soberano. Esses são os atributos incomunicáveis de Deus. Ou seja, os atributos incomunicáveis de Deus são características que são exclusivas e únicas de Deus e não podem ser compartilhadas ou atribuídas a outras criaturas. E os atributos comunicáveis de Deus, quais são? Os atributos, irmãos, comunicáveis são características que Deus compartilha com a criatura, com os humanos, embora de forma limitada, imperfeita. Os atributos comunicáveis de Deus são justiça, Deus é justo e reto. Misericórdia, Deus é misericordioso e compassivo. Sabedoria, Deus é sábio e prudente. Poder, Deus é onipotente. Santidade, Deus é santo e separado do pecado. Esses atributos comunicáveis mostram que Deus é um Deus pessoal, relacional, que ele se importa com as criaturas humanas e deseja uma relação com elas. Mas devemos fazer uma observação, irmãos. Embora os atributos comunicáveis sejam compartilhados com as criaturas humanas, Deus os possui de forma perfeita e infinita. Ou seja, mesmo que Deus compartilhe alguns atributos dele, os atributos comunicáveis conosco, a gente não tem esses atributos com perfeição por causa do pecado. Somente Deus tem esses atributos de forma perfeita e infinita. E nesse vídeo
gostaria de falar com vocês sobre um destes atributos de Deus, a santidade. A santidade de Deus é a sua pureza moral e espiritual, que o torna separado de tudo o que é profano, o que é impuro. É a característica divina que o torna digno de adoração e é a base da sua relação com o mundo. E com base nisso, podemos fazer as seguintes afirmações: que a santidade de Deus é uma característica divina, essencial, uma separação do pecado e da impureza, uma base para a justiça e a misericórdia de Deus, uma característica que o torna digno de adoração, uma chamada para os cristãos buscarem a santidade em sua própria vida. Agora vejamos, irmãos, alguns versículos que nos mostram que Deus é santo. Eu sou o Senhor vosso Deus, portanto, vós vos consagrareis e sereis santos, porque eu sou santo, e não vos contaminareis por nenhum enxame de criaturas que se arrastam sobre a terra. Eu sou o Senhor, que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus. Portanto, vós sereis santos, porque eu sou santo. Deus é santo, irmãos, e a sua santidade é a base de toda a sua obra. Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. A santidade de Deus é a sua separação de tudo o que é impuro e maligno. Exaltai ao Senhor, nosso Deus, e prostrai-vos ante o seu santo monte, porque santo é o Senhor, nosso Deus. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, que operas maravilhas? Ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo. E separai-vos dos povos, para serdes meus. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também, vós mesmos, em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Como vemos aqui, irmãos, Deus é santo em sua natureza. Deus é santo em suas obras, Deus é santo em seus julgamentos, e a sua santidade é o padrão pelo qual Deus julga todas as coisas. E Deus, por ser santo, ele tem que condenar o pecado. A santidade de Deus é incompatível com o pecado, e ele não pode tolerar a presença do pecado. Como vimos, a Bíblia ensina, irmãos, que Deus é santo e justo, e que o pecado é uma ofensa contra a sua santidade. Olha o que diz lá em Isaías 59, versículo 2. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. E em Romanos 3,23 diz: e todos pecaram e carecem da glória de Deus. É exatamente por isso que Deus poderia muito bem condenar todos ao inferno, porque todos pecaram, todos ofenderam a santidade de Deus. E Deus, sendo santo, então ele tem que condenar o pecado e o pecador. Não tem como Deus conviver com o pecado ou com o pecador, irmãos, pois Deus é luz, como diz lá em 1 João, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Por isso que, ao contrário de que muitos gostam de falar, de que Deus odeia o pecado e ama o pecador, a verdade é que Deus odeia o pecado e odeia aqueles que praticam o pecado, ou seja, o pecador. Pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Os arrogantes não permanecerão à tua vista, aborreces a todos os que praticam a iniquidade. Ou como diz na tradução NVI, os arrogantes não permanecem na tua presença, odeias todos os que praticam a perversidade. Talvez você se pergunte agora: uai, se Deus é santo, então como em sua palavra diz que ele odeia todos os que praticam iniquidade? E é exatamente por isso, irmãos, que ele odeia o pecado e o pecador que comete o pecado, porque ele é santo. E tudo o que Deus faz é santo. O nosso amor aqui é falho, é manchado pelo pecado. Já o amor de Deus é santo, é perfeito. Nossa justiça é falha.
A de Deus é santa. Temos que entender isso. Deus é santo, nós somos falhos. Muitas vezes odiamos coisas pelo fato de não nos agradar. Odiamos pessoas porque elas não gostam das mesmas coisas que a gente, ou porque elas discordam das coisas que acreditamos estarem certas. Mas Deus é Deus, e Ele sente sim ódio pelo mal, ódio pelas coisas erradas, ódio por tudo que ofende a sua santidade. Porém, o ódio de Deus é santo. E por isso é importante dizer que o ódio santo de Deus não é um ódio pessoal ou emocional, um desejo de vingança ou destruição, uma rejeição dos pecadores em si mesmos, mas sim uma reação à injustiça e ao pecado. Os arrogantes não permanecem na tua presença. Odeias todos os que praticam a perversidade. Por isso, irmãos, é importante listarmos aqui o que o ódio santo de Deus não é. O ódio santo de Deus não é um ódio pessoal ou emocional, um desejo de vingança ou destruição, uma rejeição dos pecadores em si mesmos, mas sim uma reação à injustiça e ao pecado. Os arrogantes não permanecem na tua presença. Odeias todos os que praticam a perversidade. Uma demonstração de sua santidade e justiça. Eu sou o Senhor vosso Deus, portanto vós vos consagrareis e sereis santos, porque eu sou santo. E não vos contaminareis por nenhum enxame de criaturas que se arrastam sobre a terra. Eu sou o Senhor, que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja o vosso Deus. Portanto, vós sereis santos, porque eu sou santo. Uma chamada para o arrependimento e a conversão, porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Portanto, convertei-vos e vivei. Uma garantia da punição para aqueles que persistem no pecado. Deus é justo juiz. Deus que sente indignação todos os dias. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Ouvindo tudo isso, irmãos, parece até que já era, não é? Que estamos perdidos, que Deus vai mandar todos para o inferno, para o sofrimento eterno. É por isso que não se deve ocultar nada do Evangelho. Sim, se Deus quisesse condenar todos para o inferno, Ele poderia muito bem fazer isso. Mas não é isso que a Bíblia diz que acontece. Deus querendo revelar a nós os seus atributos. Que diremos, pois? Se Deus querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição. Deus livremente escolheu um povo para si, a qual Ele chama de eleitos, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor. E sendo Deus santo e justo, Ele mesmo providenciou uma justiça para os seus eleitos, pois o homem jamais iria se justificar perante Ele. Então Deus enviou Jesus para pagar o preço que a sua santa justiça requeria. Jesus pagou o preço, a nossa dívida perante Deus. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. A justificação é o processo a qual Deus declara que um pecador é justo através da fé em Jesus Cristo, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Sem a justificação, o pecador permanece separado de Deus, pois Deus não suporta a iniquidade, e nem aqueles que a cometem. Então, irmãos, não devemos nos enganar, achando que, porque Deus é amor, Ele nos aceita como somos. Lembremos que o Senhor é santo, santo, santo. E essa verdade de que o Senhor é santo tem implicações profundas na vida cristã, porque ela mostra a necessidade de arrependimento e fé em Jesus Cristo, a importância da santificação e de uma vida santa, e a certeza da condenação eterna para os que não são justificados. Lembremos que a palavra de Deus diz em vários versículos: ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e separai-vos dos povos para serdes meus. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou,
tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Aqueles que são de verdade de Deus, justificados pela fé em Jesus Cristo, não vivem na prática do pecado e nem entregues às práticas mundanas, pois servimos a um Deus santo e Ele deseja que sejamos santos como Ele é. Então não vivamos, irmãos, como muitos aí, que vivem na prática do pecado e dizem: Deus nos ama, Deus nos ama. O Senhor diz para esses: os arrogantes não permanecem na tua presença. Odeia a todos os que praticam a perversidade. Se somos salvos por Deus, então busquemos a santidade até o fim das nossas vidas, pois Deus é santo, 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 e nos chamou para sermos santos. E buscar a santidade de Deus até o fim das nossas vidas demonstra o nosso amor e respeito por Deus. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. E reflete a nossa gratidão pela salvação. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. É testemunho para os outros. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. E prepara-nos para uma vida eterna com Deus. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Então, irmãos, lembre-se que a santidade não é um objetivo alcançado por esforço humano, mas sim uma obra do Espírito Santo em nós. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. A santidade é um processo contínuo, não um evento único. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a viver uma vida santa e piedosa, que sejamos santos assim como Ele é, pois necessitamos nos parecer mais com nosso Senhor Jesus Cristo. Se tem alguém que você tem que parecer, é com o Senhor Jesus. Então, busquemos a santidade. Claro, com a certeza de que por esforço próprio a gente jamais vai alcançar a santidade. Mas busquemos a santidade, sabendo que ela vem de Deus. É Deus que nos dá. É Deus que nos ajuda a ser santos. É Deus que vai completar a boa obra que Ele começou. Então, reflita sobre isso. Deus é santo, santo, santo. Deus odeia o pecado. Deus odeia o pecador que comete pecado. Alguém só vai ser amado por Deus se ele foi justificado, se ele se arrependeu e creu no Senhor Jesus Cristo. Somente a fé em Jesus Cristo te faz ter paz com Deus. Te faz ter o amor de Deus na sua vida. Se você não tem a fé em Jesus Cristo, se você não crê em Jesus, se você não se arrependeu dos seus pecados, você não tem paz com Deus. Então, irmãos, vigiemos, tomemos cuidado, porque aqueles que vivem na prática do pecado, eles são inimigos de Deus. Nós buscamos uma vida santa, mesmo que às vezes a gente caia, mas a gente se arrepende, porque dentro de nós há o Espírito Santo e ele nos constrange. Então, irmãos, reflita sobre isso aí na sua casa. Pense, Deus não tem só um atributo. Deus não tem só o atributo que é o amor. Porém, Deus tem vários atributos. E os atributos comunicáveis de Deus, Ele também dá a nós. Mesmo que não seja perfeito como Ele é. Mesmo que não seja perfeito como os atributos dEle. Mas Ele dá a nós. Para que a gente o exercite. Para que a gente viva em santidade,
E quando Jesus voltar, toda mancha de pecado que ainda existe em nós será totalmente destruída, aniquilada. Não haverá mais pecado. Seremos santos como Ele é, por completo, perfeitamente. A palavra de Deus é maravilhosa. A palavra de Deus é incrível, irmãos. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Fiquem todos na paz do Senhor. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família, tudo que é teu. E que tudo que você faça seja para a honra e glória do nome do Senhor. Que Deus abençoe a todos. E até a próxima, se assim Deus nos permitir.